Eu sempre fui uma criança que não tive muitos amigos, não era tão sociável, e minha mãe e meus pais sempre falaram que isso era da minha personalidade mesmo, então eles nunca se preocuparam muito com isso, porque eu sempre fui assim, então estava tudo bem. Mas quando eu tinha uns 14 anos, que foi quando eu fui diagnosticada com depressão, foi quando eu tive minha primeira crise séria de depressão. E eu não conversava nem com os meus pais, eu era muito isolada, eu me automutilava, e foi por isso que eles me levaram num psiquiatra, num psicólogo, para ter esse diagnóstico. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 1 ano de medicamento, eu já estava bem. Minha crise mais séria eu tinha 14, eu entrei com 17, então eu já estava bem, relativamente bem. Mas, nas minhas primeiras semanas, eu sentia um pouquinho, não me sentia totalmente confortável aqui, porque era um ambiente totalmente novo, eram muitas pessoas que eu nunca tinha visto, eu era obrigada a falar com muitas pessoas e não foi assim, não me senti confortável, totalmente bem nos primeiros momentos, mas eu não estava tão ruim quanto eu já estive antes, então não foi horrível. Já tem 4 meses que a gente tem aula e depois de 4 meses que eu posso falar, agora sim eu consigo conversar com as pessoas da minha sala mesmo, que eu vejo todos os dias, sem ficar tão nervosa, tão desconfortável igual era antes. Porque nos primeiros momentos eu não falava, eu não conversava com ninguém. Agora hoje os transtornos, transtorno afetivo bipolar, os transtornos de ansiedade generalizada, transtornos de depressão maior, a gente vê hoje um número crescente na sociedade como um todo. Então, colocando aí uma amostra da universidade, esses transtornos, eles são bem visíveis na população e a tendência é que isso cresça nos próximos anos. Infelizmente, a parte boa é que já existe tratamento, prevenção, para que os efeitos possam ser minimizados para quem tem uma predisposição, né? Existe um ambiente que ele é facilitador, que esses transtornos eles possam se manifestar ou depois que se manifestarem em um grau mais ou menos severo. Então, todo o tratamento, o cuidado é para que a gente consiga, para quem tem um transtorno mental, ter uma melhor qualidade de vida e um tratamento adequado. Não, então, eu nunca fui no médico, tipo, para ter isso diagnosticado nem nada, mas, tipo, é algo que me faz super mal e eu sei que eu tenho, sabe? Principalmente muita tremedeira mesmo, rosto ardendo, a barriga também super mal e eu fico sem respiração também. Tipo, principalmente quando eu vou apresentar trabalho, é super complicado porque tipo, eu tenho que dar uma parada e respirar depois porque eu fico super nervoso, super sem ar. Tipo assim, até o suporte que a faculdade dá não é tanto porque a gente tem, tipo, os psicólogos daqui, né, lá do Saudavelmente. Só que é super difícil conseguir, eu já fui tipo umas 3 vezes, até hoje nada. As listas são muito grandes e a gente acaba desistindo, acaba não conseguindo. Então, tipo, eu acho que a faculdade tinha que se posicionar mais nesse quesito, sabe? De tipo, fornecer esse apoio pra gente. Dar um apoio mesmo, não zoar quando alguém tá lá na frente se sentindo mal e tremendo e não sabendo o que fala direito. Porque no final a gente acaba fazendo isso, sabe? Tipo, você sente as pessoas te julgando lá e rindo quando você gagueja, por exemplo, ou você fica sem ar. Então acho que é basicamente isso, não julgar e dar esse apoio. Estamos juntos no processo. E quando eu faço uma piada, quando eu pego no pé de alguém, por qualquer motivo, eu posso estar provocando ainda mais aquela dor.
quando eu digo, isso não é nada, eu posso estar provocando mais a dor. A mesma coisa que eu disse em relação aos colegas, os professores, eles têm um conhecimento não só teórico e acadêmico, mas de vida muito maior que os estudantes. Então, eles devem estar mais presentes, eles devem ser capazes de sentar e escutar e, quem sabe, oferecer alguns insights, alguns insumos da sua própria experiência e fazer com que, ainda que ele não ajude como a solução, ajudar o aluno a perceber que ele não está sozinho nessa caminhada. E muitas vezes a principal causa de suicídio talvez seja essa, é a gente achar que está sozinho na caminhada quando a gente nunca está sozinho na caminhada. Muita gente fala quando alguém chega a vias de fato, ou fica muito doente, fala assim, nossa, fulano de tal nunca mostrou sinais, ou nunca deu sintomas assim. Mas na verdade não, a gente está dando sinais ali o tempo todo. Só que como a gente não fala disso na família, no trabalho, aqui na faculdade, a gente não sabe identificar. Eu comecei a ficar muito estressada. Eu chegava em casa, você não podia falar oi pra mim, que eu... E não conseguia participar de mais nenhum momento assim com a família. Eu cada vez mais queria ficar sozinha. Eu entrei muito nessa bolha universidade, então eu respirava, dormia, acordava na universidade. E eu só falava disso, eu só fazia isso. E eu não fazia mais nada fora, não me divertia, não fazia nada que não fosse a universidade. Então eu deixei de ser Andressa e virei o FG Pessoa. É um dos locais em que a gente vê mais índice de depressão para tentar entrar durante e depois de sair. Nós, antes de entrar na universidade, sofremos com todo o processo de seleção, seja em que país do mundo for. Todos têm o mesmo processo de seleção, mais ou menos doído, várias disciplinas. Eu fiz 18 provas para entrar numa universidade. Depois disso, a ansiedade que isso gera. Durante a universidade, os 4 anos, o estresse que é causado pela adaptação nos primeiros meses, o estresse que é causado para as provas, o bullying que a gente muitas vezes sofre, muitas vezes inconsciente do professor ou da professora, que quer a resposta certa do jeito que ele ou ela quer e não aceita a diferença de opinião. O processo de saída em que você defende o teu TCC, apresenta o teu TCC, terminou um artigo, e agora? O que eu vou fazer? O desemprego à nossa frente. É o centro de progresso da sociedade, mas também é o centro de sofrimento da sociedade se a gente não souber trabalhar o progresso. Depois começou a perca de sono, meu rendimento na faculdade começou a cair drasticamente. Comecei a não conseguir ficar mais na faculdade. Até hoje, assim, eu tenho um certo trauma, não consigo começar a estudar a matéria e aí o meu cérebro quer fazer outra coisa, menos a matéria da faculdade. Então... E aí eu passei por essa fase e fui começando a entrar na fase de querer só dormir, de querer ficar só em casa. E aí eu tenho uma amiga que ela não estava bem. E a gente sempre acha que o outro tá pior, né? Então, os sintomas, às vezes, eles se confundem mesmo com normalidade. Então, uma pessoa triste não necessariamente é uma pessoa deprimida, mas uma pessoa com depressão, transtorno depressivo maior, tem uma série de características para poder estar englobada naquele diagnóstico. Então, nós temos o nosso humor, os nossos afetos, que eles muitas vezes se confundem com transtornos. Por isso, muita gente diz que tem um transtorno sem ter e, às vezes, o contrário, a pessoa minimiza a gravidade e não procura tratamento por achar que aquilo é normal e vai passar. Nem sempre. E aí eu fui pro acolhimento para levar ela, porque eu vi que se eu não fosse, ela não ia. E aí eu fui pro Saudavelmente, comecei o tratamento, fiz o acolhimento, comecei o atendimento com psicóloga e psiquiatra. E isso foi em abril do ano passado, eu acho. Comecei a medicar com medicamento e o tratamento. E aí, de agosto para outubro, eu tentei trocar a medicação. E aí eu pedi para minha médica trocar. E aí ela trocou e depois eu pedi de novo pra gente tentar um genérico. Como eu já estava tendo uma resposta muito boa e já estava
em teoria, estável, ela falou assim, ok, vamos tentar um mês, mas se não der certo, você volta porque a gente tem que trocar correndo. E aí, quando eu entrei no medicamento genérico, foi que deu uma queda, eu não sei o que aconteceu, que ele oscilou, talvez, a substância dentro do meu organismo, porque ela sempre tem que estar estável. Não pode errar horário, não pode pular dia, então acabou que não sei o que aconteceu, que ficou instável. E aí eu entrei num episódio depressivo muito grande. Quando eu entrei no Saudavelmente, eu estava diagnosticada com depressão moderada. São 3 tipos, leve, moderada e grave. E ainda tem outras classificações lá de surtos psicóticos, alguma coisa assim. E aí em outubro, no meio de outubro mais ou menos, eu tentei suicídio num sábado. E fiquei no hospital por uns 5 dias. Os 2 primeiros dias eu nem sei. Eu passei por 2 hospitais, não tenho lembrança nenhuma, não estava presente. E aí foi isso. Mas enfim, fiquei doente, saí do hospital, voltei no Saudavelmente. A minha médica me reavaliou, aí eu entrei para o diagnóstico de depressão grave. E ela trocou minha medicação. Antes eu tomava só uma, eu entrei para a associação de 2 antidepressivos. E mais um, porque eu estava tendo ataque de ansiedade uns 3 por semana. Então, assim, não tem como você viver com um ataque de ansiedade 3 vezes por semana. E aí foi o que quando começou a melhorar, assim. Eu fiquei um mês com esse medicamento para reduzir os ataques de ansiedade. Aí ela tirou, porque é um medicamento pesado. E aí eu fiquei com esses 2 associados que eu tô até hoje. Só que eu sempre tive na minha cabeça que só a medicação não é suficiente. Então, a LABEC é uma liga acadêmica da UFG, é um projeto de extensão. A sigla significa Liga Acadêmica de Comportamento e Bem-Estar Animal. E o intuito da liga é tratar de comportamento e bem-estar animal. Tem gente até que acha estranha a campanha, porque humanos, né? Mas a gente leva em consideração que os humanos são animais também. E a campanha surgiu depois que eu realmente fiquei muito doente. E aí foi assim, tudo que a gente fez, eu tirei grande parte de experiência pessoal. Comecei a desenhar, daí surgiu a palestra de arte como terapia. Organização pessoal, porque é uma das coisas que leva à ansiedade. Terapia com animais, porque já está muito aí provado quantos benefícios os animais podem trazer para uma pessoa que está no hospital, para uma pessoa que precisa de um assistente no dia a dia, para uma pessoa até que está passando por um episódio como o meu. O que nós fazemos aqui é atividade assistida por animais, porque a gente não vai utilizar o animal como coterapeuta em um tratamento. A gente só está fazendo a recreação aqui. A ideia surgiu porque a Aisha, ela, além de participar do projeto, ela é minha terapeuta, então assim, a gente chega estressado em casa, chega triste com alguma coisa e o cachorro já vem abanando e já você fala com ela, ela deita no chão e faz assim, então o humor muda, sabe? Alimentação, porque nossa alimentação ela surte um efeito muito grande na nossa saúde, seja física, mental. Meditação, os grandes centros de pesquisa atualmente eles estudam muito monges budistas que já meditam há muito tempo, porque realmente tem um efeito significativo no cérebro. A gente tem conversado muito sobre isso, que nas práticas que a gente está fazendo aqui na UFG,
Fora a meditação, a gente geralmente faz um bate-papo e compartilha um pouco dessas situações de estresse, de pressão. E a gente percebe como isso está presente na vida de todo mundo mesmo. É como se fosse uma adicção ao caos, assim. A gente até falou sobre isso um pouquinho esses dias. A gente está muito acostumado a estar conectado com as nossas obrigações, com os nossos afazeres e só com o que a gente tem que fazer. E a gente esquece de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa paz de espírito. Porque, na verdade, se a gente não consegue sustentar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso equilíbrio, a gente não consegue também sustentar as coisas que a gente tem que fazer. E, então, a prática é muito com esse foco, sabe? De ajudar a gente a equilibrar um pouco melhor para sustentar todas as coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, porque o mundo externo não vai mudar de uma hora para outra, mas a gente consegue começar a transformar o interno. Né? O que eu acho mais legal de se falar sobre dificuldades mentais em si, problemas que a gente passa, é para simplesmente cada um entender que ninguém está sozinho. Todo mundo passa por dificuldades e cada dificuldade atinge uma pessoa de uma forma diferente. Às vezes você passa por uma mesma situação que alguém está passando, mas você se sente ali assim tão triste, tão acuado, porque você acha que está sozinho, porque você acha que ninguém passa por aquilo. Quando você fala de saúde mental e descobre que várias pessoas passam por problemas parecidos ou até piores, você consegue superar aquele problema de forma mais legal. Então eu acho que saúde mental tem que ser discutida a qualquer momento. O meu primeiro contato com tanta gente assim foi na universidade. E, por exemplo, eu fico nervosa, não me sinto bem com tanta gente assim. E para as outras pessoas entenderem que nem todo mundo vai se sentir bem nesse ambiente, vai conseguir acompanhar o que está todo mundo fazendo, vai conseguir se integrar nos grupos, vai conseguir se socializar, se sentir bem aqui, a gente tem que discutir isso para todo mundo conseguir entender o outro, para todo mundo entender que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo vai chegar aqui e se dar bem, que é o que as pessoas pensam que acontece. Pega leve com a vida. A gente acha que é agora ou nunca, eu tinha muito isso, essa prova vai decidir o destino da minha vida? Não vai. Então, pegar leve com a vida. Mas para pegar leve com a vida eu preciso fazer outras coisas. O que eu gosto de fazer? Cinema, esporte, sair com os amigos, colocar conversa em dia ou conversa fiada, meditação. Meditação ajuda bastante, eu sei que é muito difícil, mas há vários vídeos no YouTube que ajudam a meditar. A nossa mente vagueia muito rapidamente, mas a gente consegue, isso ajuda bastante, diminui os níveis de ansiedade. Mas eu diria duas coisas fundamentais: descobrir quem são as pessoas que a gente realmente ama e que nos amam, e descobrir algo que eu possa doar um pouco de mim.